Olá a todos, eu sou professora Gislaine. Vamos dar início à nossa aula de hoje com diferenças na configuração territorial da agricultura familiar e comercial. A gente está fazendo parte do projeto com o professor Tiago, essa é a nossa primeira aula. E eu vou passar a fala para a Maria agora, que vai fazer o projeto juntamente comigo. Boa tarde a todos. Eu sou a discente Maria Beatriz, juntamente com a Gislaine. Nós fazemos parte do projeto do PIBID, com a supervisão do professor Tiago, e vamos apresentar o trabalho Diferença na configuração territorial da agricultura familiar e comercial. Primeiramente, quem vai falar é a Gislaine, então eu passo a palavra para ela, ok? Bom, vamos lá. Antes de iniciar essa aula de hoje, eu peço a vocês que fiquem com lápis, caneta, uma folha, um caderno na mão para a gente fazer um breve resumo da aula de hoje, do que vocês entenderam, para ficar mais claro na mente de vocês, ok? Bom, vamos lá. A evolução agrícola no país, ela tem seus primórdios na pré-história. E possibilitou também os homens deixarem de ser meramente caçadores nômades, né, para se fundarem povoados e cidades e obterem alimentos, né, através do cultivo da terra. Mais adiante, com as grandes revoluções e o grande aumento de pessoas do planeta, a agricultura passou a ter um papel fundamental, né, que era alimentar o mundo no Brasil. E não é diferente também. Hoje em dia, além da tarefa de fornecer produtos para a população mundial, a agricultura do Brasil tem grande importância econômica, social e ambiental. A agricultura também tem sua origem na pré-história, quando o homem percebeu que poderia se alimentar de cereais e cultivá-los, né? E na época da chamada Revolução Neolítica, permitiu também o homem cultivar alimentos em um lugar fixo e deixar de lado sua característica nômade de caçador e coletor. E o resultado foi a fundação dos primeiros povoados, né? E futuramente também de cidades. E com a crescente população e estabelecimento de vilas, o homem passou também a observar as plantas, aprendendo seu cultivo e domesticando as mesmas. Com isso, a quantidade de povoados fixos aumentou as novas técnicas agrícolas. Me perdoem pelo barulho de fundo, por conta da gravação, né, ser em casa e tem sempre um áudio que fica fora de contexto. Mas continuando, muitas dessas práticas também foram sendo aprimoradas, né? E com o resultado da introdução de novas culturas e ampliação do tamanho de propriedades e técnicas de conservação de solo, entre outras medidas, que resultaram também na produção de alimento em excesso, sustentando o crescimento populacional das cidades. Já na origem da Europa, amparada pela agricultura e gerava capital e alimentos. A Revolução Industrial também trouxe grandes mudanças no ponto de vista produtivo e comercial, liberando assim pelos setores têxtil, metalúrgico e com incentivo de diversos países a abertura de mercados, e consolidou-se também o sistema capitalista, onde a mecanização da produção transformou a produção artesã na produção mecanizada de artefatos industriais. E desde o descobrimento do Brasil, a agricultura brasileira ela também se desenvolveu de maneira notável, né, passando por algumas fases que resultaram na agricultura moderna e referência mundial que é hoje. Primeiramente, a agricultura brasileira ela passa por um período em que seu papel é sustentar o desenvolvimento das cidades e auxiliar no equilíbrio da balança comercial. Exemplos disso são os grandes ciclos agrícolas, cada um em uma época, que configuram o Brasil. Aí temos aqui na primeira imagem a cana-de-açúcar, a mineração, a pecuária, a borracha, o café e etc, né? E muitos deles presentes no sudeste do país, no sudeste e no sul do país, né? E também acompanhado pelo desenvolvimento urbano e econômico das regiões. É análogo à Revolução Verde lá de fora. E também a Revolução dos Cerrados, encabeçada também pela Agência de Pesquisa Embrapa,
que difundiu técnicas, né, de manejo e novas tecnologias que permitiram também a exploração do cerrado brasileiro. E com a entrada das máquinas e a correção do pH do solo, novos cultivos adaptados às características climáticas na região, entre outros. Dá para verificar na imagem que temos a irrigação automatizada, a genética melhorada, a mecanização, os cultivares de alta produtividade, aplicação de defensivos, aplicação de fertilizante e corretivos. Essa é a chamada Revolução Verde, né? E o resultado foi a expansão de novas fronteiras agrícolas na direção do centro-norte, né, provocando um incremento significativo da produtividade de recursos, da área, de trabalhadores, máquinas, etc., né? E advindo da adoção tecnológica e a consolidação do Brasil no cenário mundial do agronegócio, com traços dos últimos séculos, né? Temos também a agricultura que passou a escalar cada vez mais, principalmente com a mecanização e a automação da mão de obra, né? E o desenvolvimento de novas pesquisas e, consequentemente, lançamento de tecnologias, fruto da Revolução Verde. Bom, a estratégia de expansão da produção por meio da abertura de novas áreas, historicamente menos custosas até então, torna cada vez menos atrativa e atrai cada vez menos os holofotes da sociedade desenvolvida. Tá, neste cenário, temos a produtividade da área, fator de produção, que historicamente ela imobiliza grande parte do capital investido na atividade, tornando-se fator-chave e preponderadamente para o sucesso econômico do setor. Ao passo que a agricultura se desenvolve, né, temos também outros setores que se consolidam economicamente, né, e o que gera aumento do poder aquisitivo, da crescente população, e a população, principalmente em economia com maior poder de compra, muda também seus hábitos, né? Geralmente também passa a buscar alimentos processados com maior valor biológico, né, que demanda cada vez mais empenho dos recursos no campo. Bom, eu coloquei aqui para vocês. Perdoa que tá dando problema no meu microfone. Bom, eu coloquei aqui para vocês um vídeo que eu indico, né? Na verdade, ele é do YouTube, né? Sobre o agronegócio no Brasil e seu potencial. Ele tá lá na Perfarm, isso, para vocês poderem pesquisar e saber um pouco mais sobre o assunto, né? Bom, ainda temos dificuldades encontradas, né? Que apesar da liderança da produção de diversos produtos agrícola e pecuário, o Brasil ainda não apresenta alguns pontos de melhoria, né? O que garantiria grande vantagem competitiva, mesmo à frente da excelência operacional já existente, né? Muito deles associado também à estratégia ligada à administração pública ou da cadeia como um todo. Bom, por sua vez, raramente estão em boas condições de uso, né? E o que incorre também altos custos com frete e perda de produto, diminuindo a competitividade do Brasil para com outros mercados mundial, né? Dependendo também da logística, né? Que as vias que a gente escoa a produção não são muito boas, né? A condição não é muito a melhor que tem. Acaba que a gente perde para o mercado mundial, né? Dependendo das condições que a gente tem de produção aqui no Brasil. Bom, aí agora eu vou passar a palavra para Maria, que ela vai falar para vocês um pouco mais sobre o assunto, né? Até aqui eu agradeço pela atenção e espero terem entendido o conteúdo. Caso quiser mandar mensagem, um e-mail, conversando com o professor, para a gente debater mais sobre o assunto da aula de hoje. Vou passar a palavra para Maria. Obrigada. Dando continuidade, então, eu vou falar sobre modernização agrícola, ok? Então, vamos lá. As atividades agrícolas estão em constante processo de inovação para obter maior produtividade. Neste contexto, durante a década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu um grande aparato tecnológico, provido de variedades de plantas modificadas geneticamente em laboratório.
espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta produtividade, uma série de procedimentos técnicos com uso defensivos agrícolas e maquinário. Todo esse processo ficou conhecido na década de 1960, com a Revolução Verde, programa financiado pelo Rockefeller, no qual a Gislaine falou no slide anterior, sediado em Nova York, sob o pretexto de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. O grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a corporação com vendas de verdadeiros pacotes e insumos agrícolas. Este programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo, que aumentasse a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. Um exemplo disso seria a soja, a transgênica, que é modificada em laboratório para ela ser plantada aqui no Brasil, em solos, em climas diferentes, porque a soja, naturalmente, ela não seria plantada aqui, mas com esse grande avanço tecnológico proporcionou a isso, rendendo milhões e milhões com o agronegócio. O próximo slide, por gentileza. Os agrotóxicos. O aumento da produtividade agrícola foi expressivo, porém a Revolução Verde não eliminou o problema da fome, pois os produtos plantados nos países em desenvolvimento, Brasil, México, Índia e entre outros, basicamente cereais, eram exportados em grande parte para países ricos, industrializados, como Estados Unidos, Canadá e União Europeia, perdão. A fome, ela continua, né, nesses países subdesenvolvidos. Esses materiais agrícolas, eles são maiores fornecidos em grande quantidade para esses países desenvolvidos. Hoje em dia, a fome ela é um pouco controlada, porém, ela em países periféricos, ela se estende ainda. Os principais pontos positivos: grande aumento da produtividade de alimentos, aumento da produtividade agrícola em países não industrializados, desenvolvimento agrícola, expansão da fronteira agrícola e desenvolvimento tecnológico. Os principais pontos negativos: o aumento das despesas com o cultivo e o endividamento dos agricultores, o crescimento de dependência entre os países, esgotamento do solo, ciclo vicioso de fertilizantes, perda de biodiversidade, erosão do solo, poluição do solo causada pelos fertilizantes e redução da mão de obra rural. Então, os principais pontos negativos que se estendeu: aqueles trabalhadores braçais, né, no caso, que trabalhava nas zonas rurais, a maioria perderam os seus empregos, causando o desemprego, né? A poluição dos solos devido ao uso de fertilizantes, erosão, esgotamento do solo e endividamento. O endividamento ele tem se estendido, por quê? Porque os Estados Unidos, os países desenvolvidos, eles têm feito esse aparato tecnológico. Então, a dívida só vai aumentando com os juros, com os royalties para esses países desenvolvidos, enquanto os periféricos, ele tem sentido essa mão pisando um pouco sobre eles. Pessoal, é isso, o nosso trabalho. Eu agradeço muito. Qualquer dúvida, eu ou a Gislaine, nós estamos à disposição, ok? Muito obrigada pela atenção a todos
E é isso. Boa tarde a Bom, todos. a gente está muito feliz por fazer parte desse projeto, junto com a Escola Arcos Maimone, a gente agradece. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Caso precisem entrar em contato com a gente, esse é o nosso e-mail. Pode ficar à vontade para mandar e-mail. Bom, a gente não pôde estar presente, né, em sala de aula hoje, que a gente queria muito, sim. Mas devido à pandemia, nossa faculdade nem, algumas coisas burocráticas, não conseguimos estar presente. Mas a gente agradece muito pela oportunidade, pela atenção de vocês na aula de hoje. E é isso. Qualquer dúvida, encaminhe o professor Tiago ou mandem e-mail para a gente que a gente está disponível, ok? Muito obrigada. Bom, vou parar a gravação aqui e é isso.